Hi everyone! Hi ladies and gentlemen, what's up? Hi boys and girls! Muito bom ver vocês aqui hoje. Na verdade, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês uma coisa muito interessante e basicamente não tem uma relação com a nossa língua portuguesa. Existe um tempo verbal, mas não muito utilizado, né? Mas uma relação a modo falar, né? A modo sendo utilizado dia a dia no nosso cotidiano para esse tempo verbal, né, no inglês, que é muito utilizado, ao contrário do nosso, do português, que é muito pouco utilizado, né? Mas não existe uma relação, não posso dizer para vocês que o perfect no inglês existe para o português, ok? Então, fica aí uma curiosidade para vocês, né? Muita gente às vezes pensa, teacher, quando é que eu uso o present perfect, né? Ou o present perfect, past perfect, ou o present perfect continuous, né? Difícil para eu entender a ideia, a legalidade dessa questão de utilizar o present perfect, ou, falando melhor, o perfect, que assusta muita gente, ok? Hoje nós vamos ver o seguinte, na nossa aula nós vamos ver o seguinte, o present perfect continuous e os testimonials. O que são testimonials? Depoimentos, ok? Então são os depoimentos. Mas isso a gente deixa para a próxima parte depois que a gente vê primeiro isso aqui, o present perfect continuous, alright? Ok? Sobre o present perfect continuous, o que eu primeiro preciso saber, né? What is the concept about present perfect continuous, né? É um tempo verbal, né? Que fica, é como se fosse um gap entre o presente e o passado, né? Então, transformando isso numa linha, eu tenho o past, eu tenho o present e depois eu tenho o continuous. Então, primeiro, present perfect é um tempo verbal entre o passado e o presente. O continuous, tempo verbal entre o passado e o presente e que continua, ok? Então, isso é basicamente a ideia, o conceito da utilização do present perfect continuous. Mas quando é que eu vou utilizar? Em que situações em que eu vou utilizar o present perfect continuous? Você vai utilizar o present perfect continuous quando você vai falar algo ou perguntar algo, né, de um longo período, né, decorrido, ou seja, que está no passado, né, estava no passado, né, e que vai continuar, ok? Então, quando eu pergunto algo de um período muito longo, né, por exemplo, have you been what have you been doing? Okay? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Não estou perguntando o que você está fazendo há 5 minutos. Não, o que você está fazendo? Né? O que você está fazendo da sua vida? Né? O que você está fazendo quando você sai, quando você fica em casa? Então, quando a minha ideia é perguntar de um tempo decorrido muito longo, de um período grandíssimo, muito longo, né, muito comprido, eu vou usar o present perfect continuous, ok? Então, what have you been doing? O que é que você anda fazendo? Né? As pessoas se encontram, não? What have you been doing? Ok? O que as pessoas estão fazendo? O que você anda fazendo? Ok? Então, quando é um tempo muito longo. A ideia, o conceito de present perfect continuous é um pouco diferente da do present perfect, que é um momento, né? Have you ever been in the USA? Né? Você já esteve nos Estados Unidos? Ok? Quer dizer que é um longo período. É um período de momento. Estou perguntando para você. Have you ever been in the USA? Né? Se você já esteve nos Estados Unidos, é diferente de what have you been doing? Ok? Então, o conceito básico de present perfect continuous é isso. Tá? Aqui, por exemplo, nessa charge, né? Nós estamos vendo aqui, por exemplo, two guys, right? And they are talking about the back-breaking chores, ok? O que são os back-breaking chores? São algumas tarefas de casa, né? Então, ele diz o seguinte, you look very pale.
Are you sick? Né? Você está meio pálido, né? Parece meio doente. No, it's from Elga's long list of backbreak chores. Então, a Elga, que é, né, his wife, deu algumas instruções para ele, né? Algumas tarefas de casa para ele, backbreaking chores, né? Ok? E aí ele pergunta o seguinte: How long have you been working on them? Tá? Então, quanto tempo você já está trabalhando nisso, né? Quanto tempo, né? Ela te deu uma lista de tarefas de casa, mas por quanto tempo tu já está trabalhando nisso? Daí ele diz o seguinte: She expects me to start tomorrow. Então eu espero estar começando amanhã, né? Então eu espero começar amanhã. É bem engraçado, né? Bem bacana, porque nessa parte da frase é que nós identificamos o present perfect continuous, ok? Tá aqui, ó. Have you been working on them? Have you been working? Por quanto tempo, né, você tem trabalhado, né, nisso aí, ok? Parte estrutural do present perfect continuous. Importantíssimo isso aí, ok? Então, na forma afirmativa, você tem o personal pronoun, ok? Vou colocar de uma forma, vamos colocar de uma forma, vamos exemplificar, né? Então, personal pronoun, ok? Plus, very important auxiliar, verb, ok? Então, I have. E o mais importante que vocês devem se atentar, pay attention, no present perfect continuous, sempre será utilizado o been, ok? Não pode gone, done, read, written, no, just been, ok? Porque ainda vai continuar, ok? Plus, right? Vou colocar aqui embaixo para vocês, tá? Plus, verb ing, ok? Então, o que é o verb ing? Vamos botar um exemplo aqui, né? Waiting. Ok? Então, aqui, ó, o verbo mais o ing, né? Então, vamos exemplificar uma frase aqui, que, por exemplo, pode exemplificar por quanto tempo vocês estão esperando esse vídeo, né? You have been waiting for this video a long time. Vocês já estão esperando esse vídeo por um longo tempo, né? Então vocês estão aguardando, estavam esperando esse vídeo por um bom tempo, né? Então, have been waiting. Esse é o present perfect continuous, ok? Forma negativa, ok? Forma negativa. Super simples. No have plus not, né? Então você coloca o not, então I haven't, ok? Plus been, plus verb ing, ok? E para fazer uma pergunta, como é que eu faço, teacher? Faz o seguinte, como no inglês, o que acontece normalmente com os modal verbs, com os auxiliaries do or does, verb to be, o que a gente faz? A gente faz a troca, a inversão, né? Então, o have or has que estavam depois do personal pronoun, eles vão tomar o lugar do personal pronoun, né? Então, eles vão para frente do personal pronoun, né? Então, have I or have you been, plus verb ing, ok? Então, essas são os três tipos de formas estruturais que a gente vai encontrar no present perfect continuous, ok? Importantíssimo. E a parte mais importante é que a gente não pode fazer frases com present perfect continuous utilizando outro irregular verb, ok? Ou no caso o verbo regular, o particípio, né? Been, somente o been, ok? Essa é a parte mais importante. Então, quando vocês encontrarem uma frase em que temos uma estrutura have, been e um verbo com ing,
batata, present perfect continuous, ok? Diferente aí do present perfect, ok? Bom, como está escrito aqui, ó, present perfect continuous é formado com o verbo auxiliar have plus been plus verb with ing, ok? Então, tá aqui, ó, né, a estrutura que eu passei para vocês, aqui na forma afirmativa, aí passei para vocês a negativa e interrogativa. Olha um exemplo muito legal aqui, ó. I have been collecting stamps for 2 years, né? Então eu comecei a colecionar selos faz 2 anos. Outra coisa muito importante são sign-on words, né? Long time, 2 years, since 2007. Então esses since, for, long, isso aí também dá a impressão de estarmos falando de um período muito longo, muito comprido, né? Um período decorrido muito grande. E aí a gente pode utilizar o present perfect continuous, né? Para exemplificar, por exemplo, aqui, que eu já coleciono selos já faz 2 anos, né? E ainda eu continuo colecionando, porque o continuous é que dá a impressão, né, de que isso vai continuar, né? Por isso o ing. Aliás, o ing no inglês tudo significa que vai prosseguir, uma ação que prossegue, né? Não para, diferente do present perfect, né? E do past perfect, right? Ok? People, testimonials, ok? So, na página, page 170, ok? Página 170 de vocês, nós temos uma aulinha ali sobre os testimonial, ok? Então, o que é testimonial? É um depoimento, né? Você que é ligado hoje, né? Trabalha com blogger, bota posts e faz alguns tipos de depoimentos no Instagram, Facebook, ok? Twitter, né? Utiliza bastante isso aí para poder botar o seu depoimento, a sua referência, né? A sua opção, né? Quer explanar alguma coisa. Então, isso no inglês nós chamamos de testimonial, ok? Você também pode dar um testemunho sobre algo ou alguém, né? Ok? Something or someone, ok? Então, aqui nós temos alguns testimonials, né? Ok? Mas o mais importante que eu gostaria de ver com vocês é isso aqui, né? Tá? Dentro disso aqui, ó, page 171, ok? We have 3 testimonials, ok? Nós temos 3 tipos de depoimentos, tá? Dentro desses 3 depoimentos, são 3 depoimentos que falam de uma pessoa só, né? Então, não confundam com uma biografia ou um artigo, não, é um depoimento, ok? Então, vai falar de uma pessoa só. Qual é o exercício mental que a gente vai fazer agora, né? Que vocês pudessem, junto comigo, a gente poder analisar, fazer um skimming, né? O que é um skimming? É uma leitura por palavras, e dentro dessa leitura por palavras, a gente já pode identificar quem é a pessoa a quem esses depoimentos se referem, ok? Por exemplo, ó, I've been friends with Tammy. Olha só, uma coisa bem interessante, né? Teacher, I've been... Opa, teve o I've been, mas não tem o ing, não é um present perfect continuous, é um present perfect, ok? Então, eu estive, né, ou eu tenho estado com os amigos, né, eu tenho sido uma amiga da Tammy. Opa, Tammy, tá falando, a Suzy tá falando alguma coisa sobre a Tammy, ok? Vamos anotar esse nome aí, né? Por um período, por poucos anos, né? E ela veio a nos conhecer, né? E trazer alguns amigos dela, ok? Second testimonial. Having Tammy. Opa! Having Tammy. Another one testimonial. What we have this name Tammy, ok? Então é um outro testemunho no qual a gente tem, né? A Tammy no meio. E the third testimonial já começa com a Tammy. Então, esses 3 depoimentos falam sobre quem?
a tummy. E com tudo isso aí, você já pode responder a letra número A, letter A. Who are these testimonials for? Então, para quem são esses testemunhos? Para quem são esses depoimentos, né? Então, esses depoimentos referem-se a tummy, né? Opa, vou acertar para vocês aqui. Refere-se a tummy. Bem bacana, né? Legal. Dentro desses depoimentos, tá? Page 172 and 173. Ok? 73. Aqui na 172, ok? Nós temos um exercício bem bacana que são tipos de depoimentos, né? Então, nós temos tipos de depoimento religioso, né? Religious testimonials. Tipos de depoimento sobre produtos e serviços, né? Então, a gente também tem, hoje, por exemplo, o próprio Google, o Google Map, já quando você vai a algum lugar, ele pede para que você, depois quando você chega em casa, ou o teu GPS, né? Te leve a algum lugar, ele pede para que você avalie esse local, né? E aí você também pode colocar um testemunho, né? Um depoimento, ok? Testemunho sobre pessoas do trabalho e sobre personagens, né? Character statements, ok? O exercício, eu gostaria que vocês fizessem, então, o exercício da page 172, 173, ok? 172, exercise number 1, 173, exercise number 2, ok? E o mais bacana é o seguinte, o exercício da página 3 é você que vai criar um testemunho, ok? Então, think of a person you admire. Então, pense numa pessoa que você admira. E aí, ali, você vai criar um testemunho bem bacana sobre ela, né? Fale sobre ela. Fale bem ou fale mal, mas crie um depoimento, ok? Alright? Don't forget to be rude. Tá? Exercises, everybody. Page 174, tá? Solve it. 175, put in the practice. 175, developing skills. 176, né? Existe um textinho bem bacana ali, bem focado nessa questão da aprobatória do Enem, enfim, né? Pré-vestibular. A Notice of Baggage Inspection, né? Tipos de exercícios que caem bastante, né? 177 and 178, ok? Os developing skills, muito importantíssimos, ok? Bem focado nessa questão do Enem, né? Right? So, everybody, thank you very much. It's a pleasure to be here. See you next time. Bye and keep learning.